الحمد لله الذي ابتدع بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا نبيا ورسولا. إخواني وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. E hoje, inshallah, a gente vai falar de um grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Al-Quran, o profeta, quando começou a chamar as pessoas ao Islã, a mensagem islâmica, a mensagem corânica, tinha as pessoas em torno que aceitaram sua mensagem, que são os sahabas, que deram suas vidas, que deram seus bens, que deram suas forças para que o Islã, a gente hoje possa ter o Islã. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele elogiou os sahabas. Quando fala elogio, não é meramente palavras, mas é um elogio de satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para com eles. Então precisamos aprender as vidas deles para ter o amor por eles. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos, ele elogia esses sahabas. Ele fala o seguinte: وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها عبدا ذلك فوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo o seguinte: os muhajirun, os precursores, primeiros dentre os muhajirun, aqueles que deixaram Meca por perseguição, indo a Medina junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e encontrando os Ansar e os que seguiram com Ihsan, que aqui na realidade está voltando novamente falando a palavra Ihsan, que Ihsan a gente traduz como sendo o Tasawuf, porque depois que os sábios chamaram esse Ihsan de Tasawuf, aqui Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando assim: Tasawuf é uma coisa ao Corânico, é a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí Allah radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala se agradou deles e eles se agradaram de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aceitaram de que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade, de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sim, o profeta Muhammad é o mensageiro dele, o derradeiro, o profeta último. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele continua no Surah Al-Fath, fala: Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ورضوانا سيماهم في وجوههم ومن أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر آية. Aqui está elogiando também os sahabas, aqueles companheiros do profeta, dizendo o seguinte: Muhammad Rasulullah, ele é o mensageiro que eu enviei para levar para vocês na senda reta, para que eu possa ter satisfação de vocês. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, aqueles que estão com ele, os sahabas, companheiros, são pessoas duros contra os renegadores, porque quando se prontificaram para acompanhar o profeta, sofreram vários tipos de sofrimentos, privações, de assassinatos, de execuções, de expulsões. Então eles foram também defender quando enfrentam essas pessoas, eles não são pessoas duras, mas ruhama'u bainahum, eles têm amor entre eles, amor muito forte. Imagina, aqueles que deixaram a Meca com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram a Medina, deixando às vezes filhos, deixando esposas. Quando chegaram o Ansar a recebê-los, aqueles que tiveram casa tiveram que dividir as casas para dar a alguns que não tiveram os bens. Alguns que teve mais roupa deu para outros. Aquele que teve mais mulher tiveram que se desposar de uma maneira amigável. As esposas aceitaram para se separarem, para que os outros possam ter marido. Então isso é uma coisa, um amor muito forte entre os sahabas. Então, resumindo isso, por isso vários sábios
No mundo islâmico também, eles seguiram esse amor, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha amor para com os sahabas, um amor muito forte. Eles também tinham amor para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando o Islã foi crescendo, as pessoas tiveram respeito para com os sahabas, tinham carinho para os sahabas. E hoje vou citar alguém que realmente, se a gente for dizer assim, o grande, poeta eu não costumo dizer, mas que costumo fazer madh. Madh, quando a gente fala madh, não é meramente elogiar, mas madh, quando a gente fala madh em árabe, é uma forma de adoração. Por isso que um poeta fala o seguinte: al-madhu rasul ibadatun wa taqarrabu Allah fas'u limada'ihi wa atrabu famadhi al-barakatun tanzilu jammatan wa bimadhihi murra al-janajiru yu'adhibuhu. Então, o que ele está mostrando aqui? Está dizendo o seguinte, que fazer o madh, que é ao mesmo tempo elogio, admiração, afeição, amizade, amor, apego, apreço, carinho, consideração, enaltecimento, louvor, respeito, valorização, deleção, simpatia, ternura, por aí vai. Então o madh, ele resume isso, porque tem certos conceitos árabes, a gente não tem como traduzir isso ao pé da letra, assim, se não você deixa de dar o pleno sentido, porque madh é uma forma de adoração, como falou o poeta. Então Khadim Rasul, ele, nas suas poetas, nas suas qasidas, ele fez, vou dizer que o maior pessoa que escreveu qasidas, ele fazendo madh para o profeta Muhammad. Se imagina mais de 1 milhão de versos voltados para o profeta, incluindo os sahabas. Que nosso livro que chama Muqaddimatul Amdah, e fala Ayya Khadim, porque elogiou o profeta a um certo ponto, chegou, fala o seguinte: Ayya Khadim al-Mukhtari, لا تنس سحبه فمن ينسهم فالمدح المقطع. Fala o seguinte: Ayya Khadim Rasul. Parece que alguém que está chamando a si próprio Khadim Rasul, porque Khadim Rasul, o servidor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que veio para revivificar, dar o fôlego novamente às ciências islâmicas, mostrando sim, está dentro da verdade. Ayya Khadim al-Mukhtari, oh Khadim al-Mukhtari, não esquece os sahabas do profeta. Porque quem esquece os sahabas nas suas madh, o madh vai ficar incompleto. Fala-se começando, pegou alguns, citou Abu Bakr Siddiq, Zu Sidq, wal Wafa, Rafiq al-Nabi al-Mustafa, Ghar al-Anba', Abu Hafs al-Faruq, Sharwah, Nadir, bihi ihtazza, Din al-Mustafa, yuzahza'u. أفي سحبة في من ضاح ابن عفان ذا الحياء له نور ثم نور نعم المبوئ أبي سبتي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرب أصحاب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يعلم. Então, eu dizer o seguinte, depois de falar o seguinte, que ele está elogiando o próprio, mas está deixando de falar os sahabas, ele se chama a atenção dele, fala o seguinte, começou com Abu Bakr, fala Abu Bakr o Siddiq, porque Siddiq é um título muito, muito grande, porque alguém que antes do profeta receber a mensagem era amigo dele, e tudo que o profeta falava, ele acreditava. Mesmo que os inimigos chegam, teu amigo já falou que fez a viagem noturna, então ele que falou, eu acredito nisso. Momento difícil, mas ele fala assim, Zilwafá, e alguém que é fiel, que cumprimenta suas palavras. Rafiq al-Nabi, porque ele era o companheiro do profeta na gruta, quando estava saindo, indo para Medina. E Abu Hafsin, aí veio no Omar, no Khattab, Sharwah, Nadir, falou o seguinte, igual a ele, uma coisa rara. Omar al-Faruq, aquele que veio para separar a verdade da mentira, da falsidade. Omar era uma pessoa determinada. Bihi ihtazza, com ele, que Din Mustafa se levantou novamente. Quando estava estremecido, os muçulmanos em situações difíceis. Porque antes do Omar entrar no Islã, ele era um dos notáveis da Meca. As pessoas temiam Omar. Então o profeta orava para que Omar entrasse no Islã, aceitasse. Isso veio a acontecer depois através do seu irmão, que ele veio para sair para matar o profeta,
Porque o profeta fala o seguinte: o profeta está transformando a nossa sociedade. Então foi para matar o profeta, no meio do caminho encontrou alguém falando assim: você não precisa de Muhammad, dentro da sua própria família tem, sua irmã é muçulmana. Foi e encontrou a irmã dentro da casa dela, lendo o Alcorão, ficou brava, pegou, aí quando leu, e aí percebeu que o Alcorão não é palavra de ser humano. E aí que ele convertiu, se entrou no Islã, o Islã a partir daí começou, ele saiu na rua, peitando os notáveis na Meca: eu sou muçulmano, quem quiser sair aqui, estou aqui. Aí, com ele, o Islã se levantou. Dizendo o seguinte: Afi sahbati man daha Ibn Affan. Será que entre os sahabas tem alguém que se assemelha com Ibn Affan, Zal-Haya'i, aquele que tinha decência, o que tinha pudor, Usman, uma pessoa doce, uma pessoa assim, lahu nurun, thumma nurun ni'mal mubawwi'u. Ele era luz sobre luz, e aquele que se casou com as filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque Usman teve esse privilégio, né? Se casou com Ruqya, quando Ruqya faleceu, se casou com Kulthum, veio a falecer, mas o profeta, o seguinte: eu juro, se eu tivesse outro filho, você ia se casar novamente com ele. Então ele tinha esse amor muito forte para com Usman. E aí depois fala o Abi Sibtai al-Mukhtari. E o filho, o Mukhtari, o filho dos netos, que é o escolhido Ali, o Huwa ibn Ammihi, que era filho do tio dele, tio paterno, Aliyin Ala, Aliyin, que tem qualidades, grandes qualidades. Fartira, que foi escolhido, Ni'mal Mujarra, aquele que é destemido, que é quão excelente o destemido que é Ali. Então aqui Khadim Rasul está elogiando em todos os seus qasidas, elogiando o profeta, que é uma forma de adoração a Allah, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, forma de adoração, sim, elogiar o profeta. Você adora Allah subhanahu wa ta'ala, por isso que rafa'na ila al-ma'i alladhi qad maha al-huzna madihan ajiban yukhjilu shaj'a wal wazn. Levantamos para o profeta com corpo e alma, fazendo madh, que para aquele que veio para tirar a tristeza de gente, porque o Alcorão é a sunna do profeta. O profeta, você aprende sua vida, você se torna a tristeza, ele sai de você. Quem entende o profeta, quem entende o Alcorão, a tristeza sai de você, qualquer que sejam as condições da vida. Por isso que os sábios, eu costumo dizer assim, os sábios, basta a gente ler a vida dos sábios, a gente fica feliz, porque passaram perrengue, mas felizes. Então, você lendo as vidas deles, também você se torna feliz. Porque qualquer situação que você passasse, um décimo das dificuldades que eles passaram, você não passou. Mas eles felizes. Por isso que são sábios que merecem ser respeitados. E aí, um desses sahabas, que não era árabe, que veio, uma pessoa, acho que a vida dele serve de exemplo para a gente, que é Salman al-Faris, Ibn Salam. A história do Salman, desde que eu aprendi pequeno, essa história vem me acompanhando. Salman Faris, ele é da Pérsia. A história dele, ele contou o seguinte: vamos aqui. Salman Faris, que é da Pérsia, ele falou que ele nasceu, ele está contando a vida dele, que ele nasceu, ele morava em Isfahan, perto de uma aldeia que se chama Jizyan, com seu pai. O pai era um notável da aldeia, pessoa muito rica, que tinha bastante bens, que tinha também uma fazenda de tamareira. Mas aconteceu um dia, o pai não pôde ir na fazenda para cuidar, ele mandou Salman, quando nasceu, ele era muito amado pelo pai, muito mesmo, de tal forma que ele não deixava ele sair, não queria que nada acontecesse com ele. É um amor do pai pelo filho muito forte. Mas aconteceu um dia, na sua adolescência, quando o pai não podia ir na fazenda, ele delegou Salman Farisi para sair, ir na fazenda cuidar. Chegou o dia, no dia seguinte ele foi saindo, no caminho encontrou, porque Salman era aquele que cuidava também, porque ele era da religião madeísmo, ele era muito apegado à sua religião, e ele que cuidava mesmo de sempre acender o fogo
Mas um desses dias, quando saiu no caminho, indo para a fazenda, no meio do caminho encontrou uma igreja, nestorianos, fazendo cantos. Ele foi tocado e parou para acompanhar esse culto. De tal forma que ele ficou ali, de manhã até a tarde, finalmente não foi à fazenda. Ele foi tocado e conversou as pessoas. Voltou para casa e contou para o pai: eu encontrei religião melhor. O pai ficou furioso, acorrentou ele para que não saísse novamente. Mas ele deu um jeito de escrever carta para mandar as pessoas daquela igreja, porque ele perguntou de onde essa religião veio. Veio no Shah, Bala do Shah. E aí eles mandam uma carta para a igreja, para que quando acontecesse uma caravana indo para Sham, que ela possa ir lá para aprender a religião. Quando ele conseguiu se desvencilhar das correntes e saiu, foi acompanhando a caravana. E foram até chegar na Síria. Da Síria, ele conversou com um sacerdote de uma igreja, o maior sacerdote, e aí ele se entregou a ele dizendo o seguinte: eu quero estar aqui aprendendo a religião de vocês. E o sacerdote aceitou, ficou na igreja. Mas só que vivendo junto a ele, mas num certo momento ele percebeu que esse cara não é um cara sério, porque os donativos que ele recebia não dava para as pessoas pobres. Tinha as fiéis que traziam donativos para as pessoas pobres na sociedade, mas ele não dava, não destinava. E ficava com isso. Ele fala o seguinte: eu fiquei com raiva dessa pessoa, porque não era uma pessoa boa. Porque você que é líder dessa religião, desse lugar do culto, as pessoas estão trazendo bem para os outros, mas você está pegando para si mesmo. Então isso ficou com raiva de tão forte com essa pessoa. Mas quando veio a beira da morte, ele perguntou para ele: depois de você tem alguém com quem você vai me indicar? E aí indicou para ele um outro sacerdote que está em Mossul, que hoje faz parte do Iraque. Ele fala o seguinte: quando eu cheguei a Mossul, nessa pessoa, eu encontrei essa pessoa, e aí eu falei para ele que eu quero vir aqui para aprender, para ser uma pessoa boa da religião de vocês. Esse sacerdote aceitou. E aí ele ficou realmente, ele falou que é uma pessoa muito piedosa, uma pessoa boa. Mas também chegou, quando ele estava velho, chegou na beira da morte, ele indicou para ele novamente um outro sacerdote, um outro monge, nessa vez numa cidade que chama Nisibin. E aí chegou ali, conversou com ele, e tudo que ele conseguiu, trabalho, até comprar ovelhas e tal, foi junto. E aí conversou com ele: eu quero também ficar com você para aprender a religião, etc., ser praticante. E aí encontrou, falou que esse sacerdote era realmente uma pessoa boa, amável, era piedoso mesmo, e até chegar também novamente na beira da morte. E aí ele teve a amabilidade também de lhe indicar um outro sacerdote na Amoria, do lado da Bizantina. Na morte desse sacerdote, desse monge do Mossul, ele foi buscando esse monge da Amoria, que ele encontrou, da recomendação, ele foi recebido calorosamente e aceitou estar a seu serviço. Ele se instalou junto a ele, e com as vacas que ele havia comprado e os carneiros que ele havia adquirido. Mas só que esse também, quando chegou à beira da morte, ele fala o seguinte: eu quero que você me recomenda com alguém. O sacerdote fala: meu filho, não há ninguém que tenha as qualidades que você está buscando hoje, mas tem um profeta que vai aparecer pregando a religião de Abraão e seu advento iminente. Ele sairá do país dos árabes e emigrará para uma terra plantada de palmeiras, situado entre as Amazonas, coberta de pedra vulcânica. Esse homem possui sinais particulares pelas quais você pode reconhecê-lo. Ele recusa esmolas e aceita presente. E entre seus ombros tem sinais do selo da profecia. Se você o vê,
te reconhecerá facilmente. Você encontrará os meios, se você encontrar os meios de chegar nesse país. E aí ele saiu, tendo as informações, porque os árabes saíram da Arábia, indo para a Síria, de outra parte do Oriente Médio, buscando mercadoria e levando para vender. Ele soube que chegaram caravanas, e caravanas da tribo do Ka'b, na Arábia. Quando ele soube que chegaram, foi conversando com eles, em troca das vacas, das ovelhas que ele tinha, para poder chegar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque é uma pessoa que foi atraído para a verdade, foi atraído para buscar essa elevação espiritual. Eles aceitaram e foi com eles, mas no meio do caminho eles traíram o Salman al-Farisi e o venderam como escravo para um judeu do Wadi al-Qura. Ele ficou com essa pessoa até que um primo desse judeu do Banu Qurayza veio visitá-lo e comprou Salman al-Farisi, e assim que ele chegou a Medina. A peripecia da vida dessa pessoa é fantástica. E aí, quando chegou em Medina, ele foi colocado para cuidar as tamareiras, né? Uma fazenda de tamaras em Yathrib, que Medina na época chamava Yathrib, e ele era encarregado de cuidar as tamareiras. E quando um dia um parente do seu dono veio visitá-lo e sentaram embaixo de uma tamareira em que o Salman al-Farisi estava em cima cuidando. E aí esses primos do dono dele falam assim: amaldiçoados são os Banu Kahila, quer dizer, os Aus e Kharaj, porque eles estão se juntando ao entorno de uma pessoa que veio da Meca pregando que ele é profeta, escutando suas palavras. Olha, o Salman fala: estou no cima da tamareira. Quando escutei isso, falando profeta, eu na cima da tamareira eu tremi. E aí, até que eu quase que caí em cima do meu senhor que estava embaixo da árvore. E aí, mas assim eu desci precipitadamente e perguntando que ele repita o que ele falou, para eu poder ouvir novamente. A minha audácia desagradou meu senhor, que me deu um tapa e falou: retorna, isso, você não tem nada a ver com isso. Ele subiu novamente na tamareira. Numa das noites, ele pegou a quantidade que ele havia guardado de tâmaras e aí foi atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com os sahabas buscando. Quando ele chegou, encontrou o grupo de companheiros e aí cumprimentou e falou para o profeta: eu soube que você é um homem bom, uma pessoa boa, e teus companheiros são estrangeiros nessa cidade. E eu estou percebendo que vocês precisam de cuidado, vocês precisam de comida, e eis aí alimentos que eu dei como uma escola para vocês. E aí eu acredito que vocês precisam de outras coisas. E aí o profeta pegou as tâmaras e deu para os sahabas, mas não comeu. E aí falou: não, o primeiro sinal está aí, que o monge me havia dito. E aí ele não comeu. E ele fala o seguinte: esse é o primeiro sinal que estava buscando. Mas após que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam retornou a Medina com os sahabas, ele deu um jeito de chegar em Medina e guardou tudo que ele economizou de tâmaras e chegou ao profeta. Fala o seguinte: hoje eu trouxe presente para vocês, porque na primeira vez quando levei para vocês esmolas, eu vi que vocês não comeram. E aí o profeta pegou, comeu e deu para os sahabas e falou: não, sim, isso é o segundo sinal está aí, que o monge me havia dito. E aí, algum tempo depois, ele retornou em Baqi, que tinha um lugar onde enterrava companheiros que faleceu. E aí ele viu que o profeta estava vestido de roupa de manto, 2 mantos, e fazendo oração para aquele que faleceu, o sahaba que faleceu. Mas o profeta percebeu que Salman al-Farisi estava caminhando atrás do profeta para buscar o sinal
estava nas costas do profeta, mas o profeta entendeu, leu o pensamento dele, e aí deixou o manto dele abaixar para ele ver o sinal. E aí o Salman, quando viu isso, foi agarrando o profeta e chorando. E aí isso aqui é a história do Salman al-Farisi, resumindo. هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. Alhamdulillah wa salatu wa salam man la nabiyya ba'd. Então Salman al-Farisi, e é assim que ele veio a ser um muçulmano, que é um exemplo para nós, um dos grandes sahabas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam formou. Até o Sufi, o grande chefe Sufi, eles citam o Salman al-Farisi como sendo um dos chefes de Salman al-Farisi, junto com Abu Darda, porque depois ele foi morar com Abu Darda e o profeta deu um jeito também para libertá-lo, para pagar seu resgate, para se tornar sahabas. Em várias, não chegou a participar na batalha do Badr nem do Uhud, mas outras batalhas que vieram a acontecer, ele que deu a ideia de fazer aquela trincheira para que os muçulmanos possam vencer. Então, isso, resumindo, é a vida do Salman al-Farisi, que o profeta depois fala que Salman al-Farisi faz parte da minha família. Salman faz parte da minha família, sim, ele nasceu na Pérsia, mas hoje o fato de sendo muçulmano, pela peripécia da sua vida, até chegou a mim, ele faz parte da minha família. Então, o profeta tinha um carinho muito forte, consideração a Salman al-Farisi. Então a história Salman al-Farisi, resumindo, porque isso é só um resumo, mas quem quiser pode pesquisar. É uma pessoa que estava buscando a verdade. Vejam bem, a vida dele saiu de uma família rica em busca da verdade, mas nesse caminho, nessa peripécia, ele encontrou várias pessoas, teve experiência de vida e foi escravo, foi vendido, traído, até chegar na verdade e foi liberto e virou hoje exemplo. Então, em um exemplo, inshallah, a gente vai trazer também aqui a vida dos outros sahabas em resumo, inshallah. هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت لا إله إلا الله أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم.